Tá bom, secretário, eu vou trocar de assunto agora. Eu tô vendo que esse é um assunto realmente delicado, que envolve aí muitas relações. É importante que a gente sempre esteja baseado na ciência, sempre foi aí o guia, né, do senhor, aqui do governo do estado. Então, que a gente ouça a ciência para que essas vacinas nos protejam e não nos tragam nenhuma outra doença. Eu queria saber só do senhor se tem previsão de chegada de novas doses. Estamos vendo aí as segundas doses comprometidas. A gente sabe que deveria haver uma reserva, né, de doses para quem tomou primeira dose e precisa tomar a segunda, sobretudo da Coronavac. Quando é que essas doses chegam e por que não houve essa reserva? O Estado reservou todas as doses para a segunda dose. O que aconteceu foi que, num determinado momento, o Ministério da Saúde orientou que fossem antecipadas as segundas doses das pautas 9 e 10, me parece, 8 e 9, e essas pautas não foram plenamente repostas ainda. Além disso, todo mundo sabe que houve um atraso por parte do Butantan, um hiato aí de 20 dias no fornecimento do IFA. A pauta que nós recebemos agora para o mês de maio envolve a distribuição de muitas doses de vacinas da Fiocruz e algumas do Butantan. Ainda será um mês com um pouco menos de doses do Butantan, mas a Fiocruz está aumentando a sua produção e eu acredito que isso tenderá a anular o problema de produção hoje que nós temos em relação à Coronavac. Aproveitando que o senhor é médico... Desculpa, Wanderson Nascimento. Não, porque ele acabou não respondendo se há uma previsão, então, para a chegada dessas novas doses aqui para o Estado. Então, eu acabei de dizer, existe uma previsão para o mês inteiro. Agora, se eu lhe disser que eu recebi um documento dizendo que entre o dia 1 e dia 8 de maio vai chegar um determinado número de doses e do dia 9 até o dia chega uma outra quantidade, o que a gente tem visto é que a gente faz essa afirmação, a gente não sabe o dia que vai chegar e a quantidade que vai chegar. Esses números, eles mudam muito. A gente tem sido informado do horário que chega a vacina, às vezes, no próprio dia, pela manhã, a gente não sabe nem na véspera. Essa logística ainda de distribuição, ela precisa ser ajustada pelo Ministério. A gente entende que isso é fruto de uma tentativa de antecipar o prazo, encurtar o prazo entre a produção e a distribuição, mas torna impossível, Wanderson, de nós fazermos aqui qualquer tipo de afirmação de quantidade que vai chegar na próxima semana. Eu posso lhe afirmar o seguinte: o Ministério distribuiu uma pauta ontem e que vai ter vacina toda semana para o Brasil inteiro. Secretário, nós vimos, né, a atuação do Ministério da Saúde, que trocou de titular diversas vezes, né, e apesar do Ministério da Saúde ter autorizado esse uso da reserva, não sei se o senhor acha que foi uma decisão responsável, mas eu pergunto ao senhor se o senhor não acha que foi certa ingenuidade confiar que essas doses chegariam e utilizar essa reserva, colocando em risco as pessoas que precisam da segunda dose para ter, de fato, o reforço e que podem não conseguir. Que risco, de fato, há para essas pessoas? Há risco de morte, inclusive, né? Não, eu não acho que foi ingenuidade, foi um risco calculado por parte do Ministério. Lembre-se, nós não tínhamos vacinas para poder oferecer a primeira dose para todo mundo e o Ministério apostou que poderia, ao antecipar, garantir uma maior imunidade das pessoas com uma dose apenas e deveria, ao longo desse período, haver o ressuprimento. Como não houve, o fato de se atrasar uma semana a segunda dose não invalida a primeira dose, ela apenas prolonga durante uma semana a mais a possibilidade daquela pessoa ter um estímulo adicional para responder e se proteger. Então, essencialmente, algumas pessoas vão ter adiadas o seu reforço da segunda dose. Mas isso foi em troca do benefício oferecido para outras centenas de milhares de pessoas que puderam ter pelo menos uma dose. Qual é o prazo, assim, que dá segurança? A pessoa que tem hoje, olha, dia 28 de abril, que deveria tomar essa dose hoje, quantos dias de atraso, no máximo, ela pode ter para garantir a eficácia da sua imunização? Não, isso não foi testado com a Coronavac, mas não se trata de perder a eficácia.
as células de memória mantêm essa memória aí durante meses. O que acontece é que essa pessoa vai estar aí, vamos dizer, com 50% de proteção, ela podia avançar para 100% de proteção. O organismo dela precisa desse reforço. Ela está exposta durante mais tempo ao risco de contrair coronavírus do que se ela tomar logo a sua segunda dose da Coronavac. Mas do ponto de vista científico, só para você entender, no caso da vacina da AstraZeneca, que nós estamos tomando com 90 dias, os estudos mostram que com 30 dias, com 60 dias e com 90 dias, cada mês que passa, a produção de anticorpos é maior quanto mais longe for a segunda dose. Então não há razão para você suspeitar de que haverá perda de eficácia da vacina. Tá bem então, secretário. Obrigado pela entrevista com a gente aqui no Bahia Meio Dia, né? Traga até uma matéria do Correio falando que Salvador está sob ameaça de uma crise da segunda dose, do Daniel Aloysio, e falando que a capital baiana só tem a segunda dose até amanhã. Então você que está aí para tomar a segunda dose depois de amanhã, acompanhe a gente para ter os detalhes dessas, né, chegada ou não de novos lotes. Obrigado, secretário, pela entrevista. Obrigado, boa tarde. Bom, o secretário pelo menos está garantindo que a gente precisa continuar se cuidando e que, mesmo que atrase um pouquinho, não vai haver grandes riscos, mas se cuidem, viu? Porque temos sim casos de pessoas que entre a primeira e a segunda dose se contaminaram. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!